Então vamos aos exercícios de medidas de dispersão. O primeiro exemplo diz: em um campeonato será vencedor aquele com melhor nota média dada pelos juízes. Melhor nota. Como critério de desempate, decidiu-se que seria dada prioridade para quem tivesse desempenho mais regular. Então, para mensurar essa regularidade, né, o critério escolhido foi o desvio padrão. Então, a seguir, constam os seguintes candidatos e qual vai ser o vencedor. Então, a ideia aqui é a seguinte: primeiramente, como prioridade, né, como nota para decidir quem vai ganhar ou perder, é a média. Então, a média, a gente já estudou, medida de tendência central, basta somar as notas e dividir pela quantidade. Só que nem sempre isso é suficiente, né? Os candidatos podem ter nota igual, né, no final. Ou seja, digamos que o candidato A e B tenham notas iguais. Então, eles vão partir agora para a prioridade, que vai ser dada para quem for mais regular. Ou seja, aquele candidato que não ficou tirando notas tão diferentes durante o campeonato, né, durante os testes. Então, foi escolhido o desvio padrão como medida de dispersão. Então, aqui a gente tem os candidatos A, B, C, D e E. A média, né, é só a soma, a gente já estudou, e vai somar e dividir pela quantidade. Aqui estão as médias, a gente já percebe, né, que esse candidato e esse, eles têm a mesma média, eles têm o mesmo desempenho. Já o candidato B e C, eles poderiam já de cara, né, ser excluídos, porque tiveram desempenho inferior aos demais. Porém, pelo critério da média, eu não posso saber qual vai ser vencedor. Então, a gente vai partir para o critério da dispersão. Aqui, de cara, a gente já consegue ter uma ideia, né, de qual vai ser o vencedor. O A, D e E. A gente percebe, por exemplo, que o E, esse candidato aqui, ele tem uma dispersão grande. Ele tirou ótimas notas, foi o único com 3,10, mas ele tirou um 2. Né? Então, isso vai dar uma dispersão grande nele. O candidato A ele já teve uma constância melhor, o D uma constância melhor ainda. Né? Apesar do que ele tirou um 5 aqui, mas ele teve uma constância muito boa. A gente vê que ele tirou 4 notas igual a 8. E se a gente fosse tentar fazer pela amplitude, a amplitude desse aqui vai dar quanto? 4, né? Porque dá 9 menos 5. E aqui também a amplitude seria 4. Então, pela amplitude, eu não tenho como saber qual seria o melhor. A amplitude, lembremos, é o maior menos o menor. É uma medida de dispersão. Só que nem sempre ela resolve nosso problema, porque ela só pega os extremos. Então, pela amplitude, eu não tenho como saber aqui se o A é melhor que o D. Vamos aqui à medida que interessa nesse exemplo, que é o desvio padrão. O desvio padrão ele é a raiz da variância. Né? A variância é aquela fórmula onde a gente tem a somatória, né? E divide por n menos 1. 6 é o n, que é a quantidade de elementos. Aqui é sempre a média, esse elemento aqui sempre menos a média, menos a média, menos a média. A gente tem aqui a média do elemento A, e aqui os elementos em sequência, né? 6, 6, 7, 8, 9, 10, que são os elementos do conjunto A, né? Do candidato A. Então a gente tira a média e faz toda essa soma. 6 menos a média eleva ao quadrado e soma.
E assim vai fazendo para cada elemento do conjunto A. E aí acha, ao final, esse desvio padrão, que é o desvio do elemento A. Então, a gente vai fazer isso para cada conjunto de dados aqui. É um conjunto de dados bem pequeno, né? São 6 notas. A gente aqui nem precisaria calcular esse aqui, porque de cara eles foram desclassificados, mas eu coloquei aqui para constar. Deu 1,97, 2,28. Ainda assim, ó, pelo critério de desvio padrão, eles têm menor desempenho, né? Por que menor desempenho? Porque eles têm um desvio maior. Aqui a lógica é diferente da média. A média, quanto maior, seria melhor, né? Que é uma nota maior. Mas aqui, quanto maior o desvio, significa que eu estou tendo uma constância menor. Porque eu estou desviando muito, eu estou errando bastante. Então, essa é a lógica do desvio padrão. Quanto menor, melhor. E quanto maior, pior. Vamos agora ver os desvios padrões aqui do D e do E, que está dando 1,37, 3 e 14. Olha só, esse aqui, o 3 e 14, é aquele que teve 3 notas 10, mas também teve nota como 2. Então ele foi o único que conseguiu 3 notas 10, mas também o único que tirou uma nota 2. Isso fez o desvio padrão dele aumentar bastante. E o desvio padrão alto é o que a gente não quer, né? A gente quer candidatos constantes. O vencedor foi o candidato D. Realmente ele teve uma boa constância, que ele tirou 3 notas iguais a 8. A gente vai ver aqui que ele foi o menor desvio. O A, por exemplo, foi 1,63 e o D foi 1,37. Então, o candidato D, pelo critério de desempate aqui, foi o vencedor. Então, ele foi o vencedor. Vamos fazer o mesmo exercício usando agora, não mais, né, essas contas aqui na calculadora. Essas contas, né, pela fórmula, você pode reproduzir na calculadora, fazer na calculadora. Aqui eu vou fazer agora no Excel, né? Na verdade no Calc. Quem não tem o Excel pode usar o Calc. Eu já coloquei o vídeo mostrando como é que faz a instalação, ele é gratuito, todo mundo aí pode ter acesso facilmente. São 3 etapas. A gente vai informar os dados são esses, né? A gente vai depois, para calcular a média, digitar a média, já que a gente quer saber quais candidatos têm maior média, então vai precisar dessa fórmula. E desvio padrão, a fórmula é desvipad. Desvipad, e aí vai dar um Enter e vai sair os resultados. Eu vou fazer aqui para mostrar. Vou apagar o que eu já fiz aqui. Basicamente, a gente vem aqui, tem o conjunto de dados igual, coloca média, dá um Enter e escolhe quais são os números e torna a dar um Enter. E aqui a gente já tem a média desse conjunto de dados A. Arrasta para o lado, conjunto de todos agora tem, né? Todos os conjuntos têm suas médias. E o desvio padrão bem semelhante, desvipad. Seleciona. Então a gente tem aqui as 3 melhores médias. E dentre essas 3 melhores médias, a gente vai procurar o que tem menor desvio, que é esse aqui. Então a gente vê que é o candidato D que saiu vencedor nesse primeiro exemplo. Então agora vamos fazer o terceiro exemplo. Na verdade, o segundo exemplo aqui foi o mesmo do primeiro, né? Só que fazendo pelo Calc. Então aqui vamos para o terceiro exercício, que diz assim: um laboratório do CCT da UFSC precisa de novas balanças digitais. Todas as marcas oferecidas têm boa precisão, se calibradas corretamente. No entanto, as balanças têm desvios padrões diferentes.
Deseja-se adquirir a balança da marca com menor desvio padrão. Então, a gente tem aqui 3 marcas, A, B e C, e deseja-se, né, escolher uma delas. No caso, o que o laboratório quer é aquela que tem menor desvio padrão. Na prática, isso significa aquela marca que está errando menos, né? Que está tendo mais constância. Então, a gente tem aqui, vamos considerar que esses valores são diferenças que as marcas têm para a amostra real. Por exemplo, na amostra 1, todas as marcas aqui tiveram a mesma diferença. Todas erraram do mesmo jeito. Na amostra 4, a gente vê que já teve erros diferentes, né? A marca 1 errou 0,01, a marca A errou 0,01, a marca B 0,03 e a marca C 0,02. E assim a gente tem várias amostras com vários erros. A gente quer agora descobrir qual a marca A, B ou C tem menor desvio padrão. Para isso, a gente vai aplicar, né, para esse conjunto de dados no Calc, eu vou usar o Calc, a gente vai usar essa fórmula, a fórmula de desvio padrão. Vindo aqui no Calc, a gente utiliza a fórmula desvipad, pega e seleciona todas as 20 amostras aqui, arrasta para o lado para copiar, vou dar aqui mais, vou adicionar aqui uma casa decimal. A gente percebe aqui que dentre essas balanças, a que tem o menor desvio padrão é a C, 0,0255. Né? Então, essa é a balança que está tendo um menor desvio padrão, portanto, melhor desempenho. Está errando menos. Então, a gente ficaria com a marca C. Essa seria a marca escolhida. Menor desvio. Agora eu vou resolver esse mesmo exercício no Gretel, para mostrar como é que trabalha dentro do software. Vou abrir aqui o software Gretel. Que é a interface dele. Vem aqui em arquivo. Eu também coloquei aqui um tutorial no material que eu vou botar depois, né? Mas eu vou colocar aqui em vídeo, talvez fica mais fácil para perceber. Então vem aqui em arquivo, abrir dados, e aqui a gente vai escolher, né, os dados, arquivo do usuário. Vou aqui, desktop, UFSC, estágio. Tá, o formato é esse aqui. Pode ser também formato CSV, pode ser formato de Excel também, XLS. Eu vou usar o próprio formato do Calc. Né? Vou abrir. Iniciar a importação, sim, coloca OK aqui. Aqui ele vai fazer essa pergunta, se a gente quer interpretar isso como dados temporais, você coloca não. E aqui a gente tem as colunas, ó, A, B e C. Eu vou abrir esse arquivo só para vocês perceberem como é que ele está. Tem essas 3 colunas, ó, A, B e C, por isso que ele detecta A, B, C, e também tem a coluna de amostra, ele também detectou. Mas o que vai interessar para a gente são as colunas A, B e C. Se a gente clicar 2 vezes aqui no A, por exemplo, ele já vai mostrar para a gente, né, o conjunto, os 20 elementos do A. No B também. A gente pode, por exemplo, ordenar aqui, ó, clique em ordenar, decrescente, crescente. Mas o que a gente quer é ver o desvio padrão. A gente clica aqui nesses 3, seleciona, na verdade, só arrastar para o lado, ele seleciona e vem
estatísticas descritivas. Eu cliquei com o botão direito aqui, apareceu essas opções. Eu vou clicar agora em estatísticas descritivas. E aí ele pergunta se eu quero mostrar as estatísticas principais ou todas. Eu vou colocar todas aqui. Então a gente já tem aqui, ó, várias medidas que ele dá aqui média, mediana, mínimo, máximo. E o que a gente quer especificamente é o desvio. Então a gente tem aqui também o cálculo do desvio padrão. A gente, claro, vai chegar na mesma conclusão, que o C é aquele que tem menor desvio padrão. E aqui ele dá outras medidas, mas que para o exercício aqui não é o que interessa nesse instante. Então fica aqui como utilizar o Greto, né? Que também eu coloquei o tutorial. Vamos ao quarto exemplo. Diz assim: 3 pessoas, A, B e C, em uma competição de tiro ao alvo, acertaram o alvo conforme a figura a seguir. Cada cor representa uma quantidade de pontos. Da borda para o centro, respectivamente, 1, 2 e 3. Então a gente tem aqui que quem acerta aqui nessa região ganha 1 ponto. Quem acerta aqui dentro ganha 2 pontos. E quem acerta lá no meio vai ganhar 3 pontos. Então essa é a distribuição de pontos conforme o local que o candidato acerta nesses alvos. E aí, ao final, ele pede que seja feito aqui um ordenamento, né, do desempenho das pessoas em ordem crescente de dispersão, usando esses seguintes critérios, né? Amplitude, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, usando esses critérios, vamos fazer aqui um ordenamento de todos esses candidatos aqui, A, B e C. Aqui eu já transformei o tiro ao alvo, né, em conjunto de dados, que a gente tem, por exemplo, 4 pontos iguais a 1 aqui para o candidato A, tem 2 pontos iguais a 2 e 1 ponto igual a 3, e assim sucessivamente. O que eu vou fazer primeiro no Excel, no Excel ou no Calc, aqui no caso eu vou usar o Calc. Para fazer do zero, eu vou colocar aqui do lado. A gente tem aqui primeiro a amplitude. Amplitude, basta pegar o maior, né, menos o menor. A fórmula aqui é essa: máximo menos o mínimo. Então a gente tem aqui máximo, pega todo o conjunto, menos o mínimo. Então ele vai já pegar o menor, o maior menos o menor, para todos. Vou substituir aqui. Então, a gente percebe que a amplitude de todos, né, são iguais. Então, isso já havia comentado, é uma questão, né, complicada da amplitude, que ela só olha para os extremos. Então, pelo critério da amplitude, eu não consigo decidir qual candidato foi melhor, né, nesse critério de dispersão. Vou fazer aqui a média para constar aqui. Ela não vai precisar, né, claro, para o cálculo das demais, a não ser que na verdade vai precisar, né, para o CV. E aqui a gente tem a variância e o desvio padrão, né? O desvio padrão ele é essa fórmula, desipad. Vou arrastar para o lado. E esse aqui nada mais é do que esse vezes ele mesmo, né, que é ao quadrado. Vou arrastar para o lado. O coeficiente de variação ele nada mais é do que o desvio
sobre a média. Então, desvio esse dividido pela média. Arrastar para o lado. E a gente tem aqui já todos os resultados. Pelo critério da amplitude, a gente percebe que não tem como eu decidir nada, né? Eu não sei pelo critério da amplitude qual foi o melhor, qual foi o candidato melhor aqui. Como aqui não se trata de média, né? O exercício não fala de média como critério, a gente não vai nem olhar, mas ela vai ser importante para o cálculo do CV, mas a gente não vai fazer comparações aqui com a média. Aqui a gente já percebe que nesses critérios aqui, né, que é a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação, a gente percebe que o candidato B, né, foi o melhor candidato. A gente vê que ele tem menores valores aqui, por exemplo, tanto na variância, como no desvio padrão, como no coeficiente de variação. Ele tem valores menores, o que indicam que ele foi o candidato com menor dispersão. Até visualmente a gente percebe isso, né? Olha aqui, esse candidato é o B. Ele teve uma constância maior, né? Esses não, esses aqui a gente já percebe que tanto o candidato A como o C, eles têm uma variação maior nos resultados deles, no desempenho deles. Já esse não, a gente vê quase que ele concentrou quase todos os tiros dele aqui no meio, né? Então, os tiros desse aqui foram concentrados em uma região e esses aqui não, foram bem dispersos. Visualmente a gente já percebe isso, só que, claro, aqui a gente está tratando com poucos dados. Quando tem mais dados, aí pode ficar um pouco mais complicado de perceber. E aí a gente tem que recorrer a esses critérios, né? Digamos assim, numéricos, para ter certeza de qual é o resultado correto. Então, ordenando aqui por critério de medida de dispersão, a gente percebe que o candidato B é o menor, depois o candidato A, depois o candidato C. Então, ficaria BAC, né, nosso gabarito. BAC. Então, e aqui eu coloquei essa observação. Pelo critério da amplitude, não pode ser definido qual conjunto de dados é o mais disperso, porque todos têm a mesma amplitude. Então é isso, pessoal.